Você não é fraco, só está cansado. Mas esse cansaço é tão profundo que começa a fazer você duvidar de quem é. Sabe aquela sensação de estar segurando tudo com as próprias mãos, mas os dedos estão escorregando? Você não aguenta mais, mas também não consegue soltar. E o pior, todo mundo olha para você e acha que está tudo bem, mas por dentro você está caindo aos pedaços. Isso não é fraqueza, isso é o peso de ser forte por tempo demais, sem pausa, sem colo, sem descanso. É o tipo de exaustão que não se resolve dormindo, porque ela não vem do corpo, ela vem da alma. A vida te cobrou, exigiu, bateu, e você, como sempre, aguentou. Engoliu a dor, escondeu o choro, fechou os punhos e continuou andando. Mas agora, você sente que está no limite e começa a pensar: será que eu sou fraco? Não. Você é exatamente o oposto disso. Você só está cansado de carregar o mundo sem que ninguém perceba o quanto isso pesa. A sociedade romantiza o forte, aquele que nunca cai, que nunca para. Mas o que ninguém fala é que até o mais disciplinado dos guerreiros sangra. E quando ele tenta dizer que está cansado, a resposta é sempre a mesma: seja forte. Mas quem disse que ser forte é ignorar o cansaço? Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam força bruta, eles buscavam resistência consciente. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na época, escrevia para si mesmo frases como: levante-se, você não foi feito para a cama. Mas também dizia: se não for necessário, não faça. Tudo deve ter um propósito. Ele sabia que descanso não é perda de tempo, é preparação para o que importa. Você está exausto porque se importa, porque luta, porque insiste mesmo quando já não vê saída. E isso, por mais contraditório que pareça, é sinal de força. Mas há um limite, e quando você ultrapassa esse limite, muitas vezes sem perceber, seu corpo começa a gritar, sua mente se arrasta, seu espírito quer sumir. E aí começa a dúvida, a autossabotagem, a comparação. Você olha para o lado e pensa: por que os outros aguentam e eu não? Mas aqui está a verdade crua que ninguém te contou. Eles também estão no limite, só estão fingindo melhor. A gente vive numa sociedade de aparência. Todo mundo finge estar bem. Todo mundo posta vitória, enquanto esconde a exaustão. E você, que é honesto consigo mesmo, se sente o único fraco. Mas não é fraqueza reconhecer que algo está errado. É sabedoria. Você já parou para pensar que talvez o maior erro seja justamente ignorar o que sente? É isso que destrói por dentro. A constante tentativa de se provar forte, mesmo quando tudo em você implora por uma pausa. E tem mais. O mundo vai continuar exigindo, vai continuar te empurrando, vai continuar dizendo que você precisa fazer mais, produzir mais, ser mais. Mas quem é que vai cuidar de você quando o colapso vier? Ninguém. Então, se ninguém vai te dar permissão para descansar, você precisa se dar essa permissão. Isso não te torna fraco, te torna inteligente, te torna estratégico, te torna estoico de verdade. Porque o verdadeiro estoicismo não é viver como um robô sem emoções, é ter controle emocional para saber quando agir e quando parar. É entender que não há honra nenhuma em se destruir tentando parecer invencível. Há honra em reconhecer o próprio limite e se manter vivo para continuar lutando no dia seguinte. Você não é fraco. Você está cansado de ser forte o tempo todo. E talvez agora seja a hora de deixar o escudo cair um pouco, respirar, fechar os olhos e lembrar: até os deuses descansavam. Você já percebeu como o cansaço muda a forma como você enxerga tudo? Coisas simples parecem impossíveis. Palavras que antes não te afetavam, agora doem. Você começa a pensar que perdeu o controle da própria vida. Mas o que poucos percebem é que esse desgaste é mais mental do que físico. Você pode até dormir 8 horas por noite, mas se sua mente não encontra um lugar seguro, o cansaço nunca vai embora.
E é aí que muita gente comete um erro, fatal. Acredita que o problema está na força de vontade. Se eu me esforçasse mais, talvez estivesse melhor. Mas será que é esforço o que você realmente precisa? Os estoicos ensinavam: não é o peso dos acontecimentos que te destrói, é a forma como você os interpreta. Epicteto dizia: não nos perturbam os fatos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E é por isso que você precisa olhar com mais atenção para o que tem dito a si mesmo. Você está cansado, sim, mas também está se cobrando como se tivesse a obrigação de ser perfeito. Como se cada dia ruim fosse sinal de fracasso, como se sentir frágil fosse errado. Mas não é. É humano. A exaustão emocional silenciosa é traiçoeira. Você não percebe quando ela começa, só nota quando está no chão, sem ânimo até para levantar da cama. E o mais cruel, ela não vem acompanhada de feridas visíveis, então ninguém ajuda, ninguém entende, ninguém vê. E quando ninguém vê, você acha que está exagerando, que devia dar conta. Mas repare, se você vê um braço quebrado, sabe que precisa de tempo para curar. Agora, quando a mente está ferida, o que você faz? Ignora, força, pressiona. Só que a mente é a raiz de tudo. Se ela quebra, o resto desmorona junto. E é por isso que a maioria falha ao tentar voltar ao normal apenas com mais esforço. Porque força sem direção é desperdício. É como remar com o barco furado. Você se exaure, mas não sai do lugar. A resposta estoica para isso não é força total o tempo todo. É clareza de ação. É parar, observar e agir com propósito. Afinal, o que adianta correr se você nem sabe para onde está indo? Existe uma frase de Sêneca que cabe perfeitamente aqui. Quando você não sabe qual porto busca, nenhum vento é favorável. Você está cansado porque tem lutado contra tudo, sem pausa, sem clareza, sem compaixão por si mesmo. Mas agora, respira. É hora de se perguntar: estou correndo por mim ou fugindo de mim? O cansaço não te torna fraco. Ele te mostra que você precisa mudar o ritmo. Não é parar para desistir, é parar para enxergar. E talvez, só talvez, isso mude tudo. Você já se perguntou por que é tão difícil pedir ajuda quando está cansado? Talvez porque no fundo você aprendeu que só merece respeito quando aguenta tudo sozinho. Mas isso é uma mentira que te ensinaram desde cedo. Frases como engole o choro, homem não sente, ser forte é não demonstrar fraqueza, foram empurradas goela abaixo até que você acreditasse que descansar é fraquejar. Mas escuta isso com atenção. Você não precisa sangrar em silêncio para ser digno. Você não precisa carregar tudo sozinho para ser valorizado. Isso é um mito moderno. E é por isso que tanta gente forte está desabando por dentro. Os estoicos não pregavam o isolamento emocional. Eles acreditavam na construção da fortaleza interna, mas também sabiam o valor da comunidade, da troca, da escuta. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para si mesmo porque entendia que sua mente precisava de direção constante. Isso era a forma dele pedir ajuda, sem esperar que alguém oferecesse. Era um ritual de autocuidado. O problema é que hoje você está tão sobrecarregado que até respirar parece tarefa difícil. E o pior é quando você começa a se cobrar por estar assim. Eu não tenho direito de me sentir mal. Tem gente pior. Mas escuta, dor não se mede com régua. Cada pessoa carrega um peso diferente e o seu é real. Negar isso só vai te afundar ainda mais. A exaustão começa quando você para de se ouvir e se prolonga quando você começa a se punir. Você sente que perdeu a motivação, que nada mais te anima. Mas isso não é falta de força. É ausência de conexão com o que te faz bem. Sabe qual o verdadeiro sinal de sabedoria? Saber parar antes de quebrar. Mas isso exige coragem. Mais coragem do que continuar fingindo que está tudo bem.
Tem uma armadilha sutil que prende muita gente. A ideia de que só merece descanso depois de conquistar algo. Mas pensa comigo, como você vai conquistar alguma coisa se está sempre no limite? Como vai construir algo grande se seu alicerce está rachado? Os grandes filósofos sabiam, sem equilíbrio interno, tudo desmorona. E o equilíbrio não vem do excesso, vem da consciência, da pausa intencional, do olhar honesto para dentro. Você já foi forte o suficiente por tempo demais. Agora, seja forte para reconhecer que precisa parar. Ser vulnerável também é força. Dizer, hoje, não consigo também é coragem. Chorar é sinal de vida e descansar é estratégia. Você não é fraco. Você está em guerra há tempo demais. E todo guerreiro precisa de um abrigo. Nem que seja só por uma noite, nem que seja só para lembrar que ainda é humano. Tem um detalhe que quase ninguém percebe. Às vezes, o cansaço que você sente não é seu. É um peso herdado, uma expectativa que colocaram sobre os seus ombros lá atrás e você, sem perceber, aceitou carregar. Você está exausto tentando ser o filho perfeito, o parceiro ideal, o funcionário exemplar. Está tentando agradar, provar, justificar sua existência e no meio disso tudo esqueceu de você. Sabe qual o problema? Você começou a medir seu valor pela utilidade, pelo desempenho, pela performance, como se sua vida fosse uma eterna entrevista de emprego, como se cada erro te tornasse menos digno de amor. Mas vou te contar uma verdade dura, porém libertadora. Você não precisa se matar todos os dias para ser aceito. E se alguém só te respeita quando você está no seu limite, essa pessoa não te respeita. Ela explora sua fome por aprovação. Os estoicos tinham um nome para isso: autarqueia, a suficiência interior. Eles acreditavam que a paz vem quando você para de depender da validação externa para existir. Porque enquanto sua autoestima estiver na mão dos outros, você será escravo dos aplausos. E o que cansa não é a jornada, é viver tentando corresponder a padrões invisíveis. É nunca se sentir bom o bastante, mesmo fazendo tudo certo. É olhar no espelho e enxergar apenas uma versão editada de quem você é. Você se cobra tanto, se compara tanto, se exige tanto. E no fim do dia, só sobra frustração. Porque a régua que você usa para medir sua evolução nunca vai ser justa enquanto for baseada em expectativas que não são suas. O estoico sábio escolhe com clareza onde colocar sua energia. E talvez esteja aí o seu maior erro. Você tem gastado energia tentando manter uma imagem, quando deveria usá-la para construir uma vida com sentido. Você não está fraco. Você está sobrecarregado com coisas que nem deveriam ser suas, soluções que não são para você, papéis que não fazem sentido, metas que nunca foram suas. Então hoje te proponho um ato de rebeldia silenciosa. Solta, respira e pergunte, com sinceridade, o que disso tudo ainda faz sentido para mim? Porque às vezes a leveza que você procura não vem de mais esforço, vem de parar de carregar o que não te pertence. Vem de entender que descansar não é desistir. É resistir de forma inteligente e que você não precisa ser tudo para todo mundo, para finalmente ser alguém para si mesmo. Tem um erro silencioso que te esgota todos os dias e você talvez nem perceba. Você não se trata como trataria alguém que ama. Se um amigo te dissesse, tô cansado, tô perdido, não aguento mais, você diria para ele, aguenta firme, ninguém se importa com o seu cansaço, engole o choro. Claro que não, você ouviria, ofereceria um abraço, daria um tempo, um conselho, um café quente. Mas quando é com você, você se pune, se cobra, se despreza, se julga por estar esgotado, como se fosse um defeito sentir. Isso cansa, isso mata por dentro. Epicteto dizia,
Não são os eventos que nos machucam, mas a opinião que formamos sobre eles. E você formou a pior opinião possível sobre si mesmo, a de que só vale algo quando está produzindo, entregando, vencendo. Mas vou te dizer, algo que pode doer. Essa mentalidade é o que está te quebrando, porque ela não considera sua humanidade. Ela ignora que até as máquinas precisam de manutenção. Você não é uma máquina. Você é um ser humano, com limites, com fases, com dias bons e dias péssimos. E sabe o que acontece quando você ignora isso por muito tempo? Seu corpo grita, sua mente trava, sua alma se fecha. O burnout não é sinal de fraqueza. É um alarme. É o corpo dizendo, chega. É o espírito dizendo, eu preciso respirar. Você não é fraco. Você só está pagando o preço de nunca se permitir parar, de nunca dizer basta, de nunca cuidar de si com a mesma compaixão que oferece para os outros. Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que já colapsaram tentando provar algo? Quantas foram chamadas de fortes, até sumirem, até adoecerem, até implorarem por paz? Ser forte não é aguentar tudo, é saber quando dizer não. É ter coragem de ser gentil consigo mesmo. É entender que autocuidado não é luxo, é sobrevivência. Então, se hoje você sente que está no limite, saiba que isso não é um sinal de derrota. É só um chamado, um lembrete de que talvez você precise se tratar como alguém que merece descanso, como alguém que merece carinho, como alguém, mas que mesmo cansado, ainda é digno. Tem algo que ninguém te contou. O mundo não vai parar para te dar um tempo, mas isso não significa que você precisa continuar se destruindo para acompanhar o ritmo dele. Você se sente fraco, porque está tentando correr em uma corrida que nem deveria ser sua, tentando vencer batalhas que nem fazem sentido para sua história. Competições invisíveis, comparações absurdas, padrões inalcançáveis. Mas sabe o que os estoicos ensinavam sobre isso? Eles falavam sobre o controle interno, a ideia de que você só deve se preocupar com aquilo que está nas suas mãos. E se tem uma verdade dura aqui, é essa. A expectativa do mundo não está nas suas mãos. O que esperam de você, o que dizem de você, o que projetam em você, não é responsabilidade sua, é peso que não te pertence. É bagagem emocional que te lançam e você, sem perceber, aceita carregar. Você está cansado, eu sei, mas talvez o que mais pesa seja essa tentativa constante de ser o que esperam e não o que você realmente é. Você já parou para pensar em quantas versões suas foram criadas só para agradar? O você que nunca diz não. O você que sempre sorri, mesmo por dentro, implodindo. O você que se adapta a tudo, mas não se reconhece mais no espelho. E sabe qual o problema disso? Esse esforço todo, essa entrega, esse teatro, nunca é suficiente. Porque sempre haverá uma nova expectativa, uma nova exigência, um novo deveria. O estoico sábio vive com um filtro interno. Isso me fortalece ou me consome? Isso está sob meu controle ou está fora dele? Se consome e está fora, ele solta, porque sabe que sua energia é limitada e ele prefere direcioná-la para dentro, onde a mudança começa. Você não é fraco. Você só está tentando sobreviver sendo tudo para todos, menos para si mesmo. Às vezes a maior força é parar, não para desistir, mas para respirar, para se encontrar. Para lembrar que sua existência não precisa ser uma performance. Ela pode e deve ser uma presença. Então hoje, faz esse teste simples. Tira um momento para si. Fecha os olhos. Respira fundo. E se pergunta, eu estou vivendo a minha vida? Ou só cumprindo papéis que esperam de mim? A resposta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. Porque às vezes tudo que você precisa para começar a se curar é parar de correr onde nunca houve linha de chegada. Você sabe qual é o verdadeiro veneno da exaustão? É que, com o tempo, ela começa a distorcer a sua percepção de si mesmo.
Você começa a acreditar que perdeu algo, que não tem mais brilho, que se apagou por dentro. Mas a verdade é que você não perdeu nada. Só ficou coberto de poeira, poeira de promessas não cumpridas, de pressões invisíveis, de noites mal dormidas, de dores que você não contou para ninguém. Essa poeira não te define, ela só esconde o que ainda existe aí dentro, a força, a chama, a coragem. Sêneca escreveu: às vezes, até o fogo mais forte precisa de um sopro para reacender. E talvez esse sopro não venha de fora, talvez ele tenha que vir de você. No instante em que parar de se culpar por estar exausto e começar a se olhar com mais compaixão. Você não é preguiçoso, você não é inútil, você está sobrecarregado. E mais do que isso, você está em silêncio há tempo demais. Sabe o que acontece com a dor quando ela não é dita? Ela se transforma em cansaço, em impaciência, em insônia, em doenças. Então aqui vai um exercício estoico muito simples e muito poderoso. Escreva. Não precisa ser bonito, nem longo, nem profundo, só escreva. Escreva tudo que está te cansando, tudo que está te afogando por dentro, tudo que você fingiu que superou, mas não superou. Escreva para se libertar. Porque o que você não externaliza, o corpo somatiza, e isso te mata devagar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você foi ensinado a ser forte, mas ser forte também é ter coragem de dizer: eu não estou bem. O mundo não vai te dar esse espaço, mas você pode criar, com um papel, com um respiro, com um limite. O estoico não ignora a dor. Ele acolhe, entende, escreve sobre ela e depois a solta, porque não é sinal de fraqueza sentir demais. Fraqueza é ignorar o que sente até explodir. E se hoje você sente que está prestes a explodir, talvez seja o momento de tirar a poeira e reencontrar o que sempre esteve aí, sua força real, sua essência, seu próprio fôlego. Algumas feridas não doem, mas cobram um preço alto. São aquelas que parecem pequenas demais para justificar um grito, mas grandes o suficiente para te deixar em silêncio por semanas. É assim que o desgaste começa, não com um colapso, mas com pequenos vazamentos diários de energia. Você já reparou como certas coisas cansam mais do que um dia cheio de trabalho? Uma conversa forçada, um ambiente que te suga, a obrigação de ser simpático, quando tudo que você queria era ficar quieto. Esse cansaço não é sobre o corpo, é sobre a alma, é sobre viver desconectado de si mesmo, enquanto se força a se encaixar em lugares que não te reconhecem. E aí vem o ciclo. Você se sente mal, não entende o motivo, acha que tem algo errado com você e começa a se culpar. Mas a culpa nunca foi sua. O erro está em não entender a diferença entre esforço e desgaste. Esforço constrói, desgaste consome. E o problema é que muitas vezes a gente confunde os dois. O estoicismo ensina que devemos agir com intenção e viver com presença. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que importa. Epicteto dizia: preocupe-se mais com a sua aprovação interna do que com o aplauso externo. Mas a maioria de nós faz o oposto. E é aí que mora a raiz invisível da exaustão. Viver tentando provar algo. Você quer provar que dá conta, que é forte, que consegue sozinho, que não precisa de ajuda. Mas me responde uma coisa sinceramente. Quem te fez acreditar que pedir ajuda é fraqueza? Quem disse que descansar é perda de tempo? Descansar é estratégia, recuar é sabedoria. E dizer não posso agora pode ser o gesto mais poderoso da sua vida, porque você não precisa desmoronar para finalmente se cuidar. Você não precisa chegar ao fundo do poço para decidir subir. Você só precisa entender uma coisa: estar cansado não é ser derrotado. É apenas um sinal, um alerta, um convite para olhar para dentro antes que tudo se rompa por fora. Ouça esse convite. A sua força está aí.
Só precisa de espaço para respirar de novo. Você sabia que o verdadeiro obstáculo da sua jornada não é o que está lá fora? Não é o chefe que te exige mais do que você pode dar. Não é o relacionamento que te desgasta a cada conversa. Não é o dinheiro que não chega, nem o tempo que parece fugir. O maior obstáculo, a verdadeira barreira, está dentro de você. Está na sua mentalidade, na maneira como você se vê e, principalmente, na forma como você lida com os seus limites. Sabe qual é o erro fatal que muitos cometem sem perceber? É acreditar que o cansaço é um sinal de fraqueza. Ou pior ainda, é não reconhecer o cansaço como um sinal de algo ainda mais importante, a necessidade de redefinir seus limites. Cuidado com isso. Essa ideia de que tudo é possível é atraente, mas pode ser tóxica se você não tiver o equilíbrio certo. O verdadeiro poder não está em fazer mais e mais, mas em saber quando fazer menos, quando parar, quando deixar a carga ser mais leve, quando respeitar os seus limites, como um ato de autocuidado e não de fraqueza. Os estoicos falavam muito sobre esse equilíbrio. Eles sabiam que os maiores inimigos do homem são seus próprios desejos insaciáveis. E é nesse campo das expectativas internas que mora o verdadeiro desgaste. Imagine um rio que corre rápido, sem parar. Ele vai se desgastando, vai perdendo a força e, eventualmente, vai secar. Agora, imagine esse rio com uma parede, um limite que controla o fluxo da água. Ele é mais sustentável, ele é mais forte, ele não se perde na pressa. Ele vai mais longe, sem se esgotar. Você não é o rio que vai secar, mas, se continuar forçando o ritmo sem parar para reconsiderar, vai acabar gastando mais energia do que precisa, vai se perder. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está na disciplina do equilíbrio, no controle dos impulsos, no reconhecimento dos nossos limites e na decisão de, muitas vezes, desacelerar para avançar mais forte. Por isso, ao invés de se culpar, comece a praticar uma nova mentalidade. Respeite seus limites, porque, no final, é isso que vai garantir sua resistência. E, mais importante, sua saúde. Chegamos ao final desse caminho. E agora é hora de refletir sobre tudo o que você aprendeu até aqui. Você não é fraco. Você só está cansado, mas não é só isso. Você tem dentro de si um poder imensurável, uma força silenciosa que muitas vezes só precisa de um momento de pausa para ser despertada. Você já parou para pensar em como o simples ato de reconhecer seus limites pode ser o maior sinal de força que você pode demonstrar? O mundo não te ensinou a desacelerar, mas os estoicos sabiam. A verdadeira força vem da calma, da consciência de si mesmo e da sabedoria para parar quando é necessário. Agora, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você não precisa ser super-herói o tempo todo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser honesto com você mesmo. Reconheça o cansaço, entenda os seus limites e siga em frente com mais clareza e sabedoria. E para você que chegou até aqui, mostre para si mesmo que reconhece essa força interna. Comente "Eu sou forte" aqui embaixo, porque sim, você é forte. E o primeiro passo para essa transformação é acreditar nisso. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e poder real. Se você sente que está pronto para se reerguer e recuperar sua energia, curta, compartilhe e siga para mais conteúdos, como esse. Agora respire fundo e lembre-se, o cansaço é só uma pausa temporária. Sua força nunca vai embora. Ela está sempre aí, esperando o momento certo para brilhar novamente.